Olha, vamos fazer uma viagem no tempo para um mundo onde a medicina era, digamos, bem diferente. Um mundo onde tirar sangue de alguém era considerado um tratamento de última geração. É isso mesmo. Hoje a gente vai desvendar a arte da sangria, mas pelo olhar de quem estava lá na linha de frente, as enfermeiras brasileiras do comecinho do século XX. E o nosso guia? Os próprios manuais de treinamento delas. E essa é a grande questão, não é? Lâminas, ventosas, até animais vivos no kit de uma enfermeira. Como é que algo que hoje soa tão brutal podia ser o padrão de cuidado? É exatamente isso que a gente vai investigar. Qual era a lógica por trás do que, para nós, parece pura barbárie? E aqui, olha só, temos as estrelas do show. De um lado, o tal do escarificador, que era uma engenhoca mecânica para fatiar a pele. Do outro, a famosa sanguessuga. Duas ferramentas bem diferentes, mas com exatamente o mesmo propósito: tirar sangue para, supostamente, curar as pessoas. Certo, então vamos ao que interessa. Para a gente entender de verdade como é que esses procedimentos, que eram bem radicais, viraram padrão, vamos seguir este caminho aqui. Primeiro, a gente entende a teoria, depois, a gente vê as técnicas na prática e, por fim, a gente fala dos riscos envolvidos. E como prometido, antes de entrar nos detalhes de como se fazia, a gente precisa primeiro entender o porquê. E a resposta, acredite, está numa teoria médica que reinou absoluta por milhares de anos. Essa que é a chave de tudo, a teoria humoral. A ideia era bem simples, na verdade. O corpo teria 4 fluidos principais e a harmonia perfeita entre eles significava saúde. Qualquer desequilíbrio, bom, aí vinha a doença. E aqui estão eles: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. Acreditava-se que toda doença era causada por um excesso de um desses humores. Então, se o problema era excesso de sangue, a solução parecia óbvia e, para eles, perfeitamente lógica. Era preciso tirar esse excesso. Simples assim. Então, tá, como é que se colocava essa teoria toda em prática? O método mais direto, o mais conhecido, era a flebotomia. Basicamente, a arte de abrir uma veia. Essa imagem aqui, tirada de um manual da época, mostra que a coisa não era feita de qualquer jeito, não. As enfermeiras aprendiam isso como uma habilidade técnica super precisa. Elas tinham que saber fazer o procedimento ou, no mínimo, auxiliar o médico perfeitamente. E o processo era surpreendentemente metódico, sabe? A enfermeira preparava a área, o médico fazia o corte, o sangue era coletado num copo medidor e olha só os detalhes: a sutura era feita com fio de crina de cavalo. O papel da enfermeira era vital, monitorando o paciente a cada segundo e anotando tudo. E a gente não está falando de pouca coisa, não. Uma sangria normal ali do dia a dia tirava uns 50 mililitros. Mas, em casos mais graves, podiam extrair até 3 litros de sangue. 3 litros. Isso em questão de poucos dias. Para se ter uma ideia, isso é quase metade do volume de sangue que uma pessoa adulta tem no corpo. É impressionante. Agora, vamos para outra técnica, que combinava fazer feridas com sucção a vácuo para um tratamento mais focado, mais localizado. Era chamada ventosa sarjada. E essa era a ferramenta principal: o escarificador. Um aparelho mecânico, até que bem complexo, que com um único clique fazia de 8 a 20 cortes na pele de uma só vez. Os manuais da época insistiam que a dor era insignificante, mas, por outro lado, admitiam um problemão: era quase impossível esterilizar direito todas as pecinhas dele. O método era pura física em ação. A enfermeira fazia os cortes, depois aquecia o ar dentro de um copo de vidro e colocava ele sobre a pele. Conforme o ar esfriava lá dentro, ele criava um vácuo que literalmente sugava o sangue para fora das feridas. Agora vamos para a terceira grande técnica: o uso de sanguessugas, que os próprios textos de enfermagem descreviam de uma forma até poética, como ventosas sarjadas naturais e vivas. E aqui está ela, a grande estrela, a Erudo Medicinalis. Parte do trabalho da enfermeira era basicamente ser uma especialista em sanguessugas. Tinha que saber como manusear esses animais com toda a precisão para que o tratamento desse certo. E não pense que isso era algo raro, um tratamento alternativo. Pelo contrário, a popularidade era imensa. Para se ter uma noção, só em 1833, a França importou 42 milhões de sanguessugas para uso médico. A demanda era simplesmente colossal. O procedimento em si era, no mínimo, curioso.
A enfermeira preparava a pele, às vezes passava até um pouquinho de água com açúcar para convencer a sanguessuga a morder, sabe? Aí o bichinho ficava lá, se alimentando por até 1 hora. Na hora de tirar, nada de puxar. Tinha que usar sal para ela se soltar sozinha. Mas o trabalho não terminava aí de jeito nenhum. Controlar a hemorragia depois que a sanguessuga saía era uma das maiores e mais perigosas responsabilidades da enfermeira. Mas e aí? Como era passar por tudo isso? Vamos pensar agora no lado humano da sangria. O custo real, tanto para o paciente quanto para a própria enfermeira que aplicava o tratamento. Pois é. Embora fossem rotineiros, esses procedimentos eram extremamente intensos e arriscados para todo mundo. O paciente enfrentava dor, cicatrizes, o risco de perder sangue demais e entrar em choque. Já a enfermeira, bom, ela se expunha diretamente ao sangue do paciente, e os manuais da época nem sequer mencionavam o uso de luvas ou qualquer tipo de proteção. E essa citação, que vem direto do artigo de pesquisa que baseou essa nossa análise, resume tudo perfeitamente. Os tratamentos eram rotineiros, sim, mas ao mesmo tempo eram radicais, dolorosos e muito, muito perigosos. E o que finalmente acabou com a sangria não foi a descoberta de que a técnica em si era falha, foi algo muito maior. A teoria por trás dela, a teoria moral, simplesmente desmoronou. Quando a ciência médica avançou e abandonou essa ideia, a sangria perdeu todo o seu sentido e, aos poucos, sumiu dos manuais e dos hospitais. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Olhar para esse passado da medicina nos força a questionar o nosso presente. O que a gente faz hoje com total confiança na nossa ciência, que daqui a 100 anos vai ser visto como algo primitivo, talvez até meio bárbaro? Fica aí a pergunta.